Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos e hoje no capítulo 22 iremos estudar perversões. Lembrando que esses estudos se dá através da escola Formação do Psicanalista, que no momento presente se encontra no campo virtual, mas está em processo de termos nosso próprio espaço físico aqui no Rio de Janeiro. Então, você que está assistindo essa aula, não sei de que parte do Brasil você está assistindo. Se algum momento desejar conhecer nossa escola, por favor, entre em contato com a minha pessoa pelo WhatsApp, tá? E se quiser saber mais como é esse processo que nós estamos aí atravessando, né, dessa escola com base freudiana, mas que ela tem uma pegada pluralista, né? Onde nossos alunos terão contato com outros teóricos da psicanálise, como a Klein, Winnicott, Bion, Sandor Ferenczi ou Sandor Ferenczi, como cada um quiser pronunciar, o Jung, o Lacan, André Green, que é um psicanalista contemporâneo, né, e outros nomes, assim como esse nome aqui, que é David Zima, que foi, né, a base da minha formação psicanalítica, foi estudando Freud e esse teórico aqui, que tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Então, comecemos. Perversões. Na atualidade, os autores discutem adequação ou não do termo perversão para nomear uma determinada categoria de pacientes que apresentam uma série de características comuns e típicas entre eles, levando em conta o fato de que essa denominação tem o inconveniente de estar impregnada de preconceitos, especialmente hoje ordem moral e ética, que nem sempre faz jus à seriedade, à profundidade com que tais pacientes merecem ser comprometidos e analisados. São múltiplos e diferentes os quadros clínicos, sintomas, traços caracterológicos e manifestações no plano da conduta, mais precisamente a da sexualidade, que a tendência atual é por uma preferência em conceber, englobar e designá-los como pessoas portadoras de uma organização perversa ou de uma estrutura perversa. Pessoas com traços, com caracterologia, né? Nós vamos ver nessa videoaula os tipos de perversos, né? E quando falo perverso, são pessoas que não pensam realmente em ferir o outro, em machucar. Temos que estar atento a isso. Mas uma coisa é ter um traço, uma caracterologia, e outra coisa é ter uma estrutura realmente puramente perversa, que nós vamos ver aqui nessa videoaula. Tem pessoas que realmente têm uma pegada perversa, né? De ferir, machucar, e não volta e pede desculpa pelas coisas que faz, volta falando com você como se nada tivesse acontecido. Isso ali é uma característica de uma pessoa que realmente tem um grau de perversidade, porque ela faz, não importa se feriu o outro, se machucou. Concordo com o fato de que essas últimas terminologias favorecem o entendimento de que existe nessas pessoas uma estruturação correlacionada e articula entre si a determinadas fantasias típicas, ansiedades, defesas, conformação do ego, ego ideal, ideal de ego, superego, resíduos narcisistas e a forma de como foi solucionado o complexo edípico. Não obstante, do presente capítulo, o termo perversão aparecerá de forma predominante, consagrando que ele está na literatura psicanalítica. Porém, é necessário deixar claro que tal expressão deve ser totalmente distinguido do significado de perversidade, como será explicado mais adiante. Aliás, é tal o cuidado dos autores para desfazer o juízo pejorativo que foi prestado à palavra perfeição, que muitos autores criam novas terminologias, como McDowell, que propõe a expressão neossexualidade, porque diz ela
que em todas as línguas perversão tem um sentido pejorativo. Então, nós vamos ver o sentido da perversão no campo da sexualidade, que tem uma pegada edipiana, né? Um Édipo não resolvido, né? São as fantasias sexuais que envolvem violência. É uma questão edipiana, não é real, né? Eu queria fazer sexo levando tapa, levando soco, é, eu queria, sei lá, transar com várias mulheres, vários homens. Tem uma questão edipiana aí, em confronto com a figura do pai ou da mãe, né? Eu, eu tenho mais pênis que você, ou a minha vagina é mais poderosa que a sua, mãe, olha quantos homens. Ou então, é, entrar numa rivalidade com a mãe ou com a filha, né? Tem muitos que têm rivalidade com a filha, né? É, é, tentando mostrar para ela que até os amigos dela do sexo masculino desejam comer essa mãe, ou o amigo da filha quer comer essa mãe, né? E essa mãe esfrega na cara da filha: a minha vagina é mais poderosa que a sua, ou vice-versa. Os homens que querem me comer, mamãe, a minha vagina é mais poderosa que a sua, papai. Então, assim por diante. Tem uma questão de fantasia de piano aqui. Tem uma questão de um ego primitivo. Então, voltem lá, por favor. Voltem lá naquela aula. É, a estrutura e funcionamento do psiquismo, página 77. Formação da personalidade, página 89. E grupo familiar, normalidade e patologia da função materna, página 103. Dê uma lida nesses três capítulos e reveja essas três videoaulas para entender o contexto aqui atual. Lembrando que se não entender a historicidade da psicanálise, teoria, psicopatologia, não vai entender a aplicabilidade da técnica psicanalítica dentro de um set analítico. O analista que não entendeu da historicidade, do processo como se desenvolveu a psicanálise, não entendeu ou não se aprofundou nas teorias e levou de maneira, como diz Lacan, relaxadamente o estudo das psicopatologias, não vai saber fazer a aplicabilidade da técnica psicanalítica, que é a direção do tratamento. É a última aula de todas as formações, né? Dentro de um curso sério de psicanálise, a técnica psicanalítica é um estudo que fica para o final, onde esse aspirante vai fazer estágio, acompanhado do seu analista, um supervisor, para chegar a esse ponto de saber fazer a direção, de primeiro fazer uma entrevista séria. E nessa entrevista ter uma escuta ali para enquadrar esse que está trazendo o discurso da sua queixa, daquilo que está lhe fazendo sofrer. E dali ele fazer direção ao tratamento, ele tem que ter aí uma base histórica, teórica e psicopatológica muito bem trabalhada. Muito bem trabalhada. Ah, eu quero estudar técnica psicanalítica. Não. Se você não entender historicidade, teoria, psicopatologia, você não vai entender a direção do tratamento psicanalítico. Não vai entender. Não vai entender. Histórico. Antes de Freud, alguns autores como Kraft, Ellis, haviam estudado e divulgado quadros clínicos referentes às perversões, incluindo então o narcisismo, porém fizeram, focando tão somente na descrição das manifestações clínicas, sempre sob o prisma de uma concepção moralística e denigretória. Freud
Embora no início de sua obra Freud tenha feito algumas alusões à vinculação entre zonas erógenas com perversões, como aparecem em 1896, na correspondência com Fliss, Cartas 50, foi a partir de seu trabalho clássico, em 1905, os três ensaios sobre uma teoria sexual, volume 7, que ele dedica um estudo mais sistemático e consistente sobre as perversões sexuais, assim definindo o que se conhece como a sua primeira teoria sobre as perversões sexuais. Nesse artigo, Freud ensaia um estudo das perversões para, por meio dessas, poder demonstrar a existência da normalidade e dos desvios da sexualidade infantil. Vai lembrar que nesse trabalho Freud aborda três aspectos do, do estudo sobre perversões. A, como resíduo da sexualidade infantil ligada às fixações em certas zonas erógenas. B, como negativo das neuroses. C, como estágio evolutivo normal. Então, fala muita coisa isso aqui, a questão da perversão sexual, né? Fala desse, desse desenvolvimento psicossexual que não houve ali um afeto. E a perversão sexual não tem nada a ver com afeto. Tem uma questão ali de foracidade, como vai dizer um dos discípulos do Freud, olha que ato falho, não consigo lembrar o nome do cara. Acabei de gravar uma aula sobre esquecimento de nome próprios. Pessoa tem uma questão ali que não tem afeto. Então, esses bordéis, essas casas noturnas, essas mansões de encontros para sexo, a proposta ali não é encontro de afetos, é encontro de foracidade e fome sexual, que está falando de uma infância de abandono nessa fase de desenvolvimento psicossexual. Ah, mano, meu sexo tem que ter tapa na cara, eu preciso ficar um mês fazendo sexo direto. Você está falando de uma infância, de uma questão aí de pena que não deu certo, essa castração não aconteceu, e tem uma alusão aí de uma pessoa fodástica na cama, o que não é verdade. É uma fantasia edípica e também narcísica. Em 1910, Freud publica Leonardo da Vinci, uma lembrança de sua infância, no qual, além de abordar outros aspectos referentes à psicossexualidade e à criatividade artística desse genial artista, também aparecem algumas especulações psicanalíticas sobre a origem da forma particular da homossexualidade de Leonardo, que Freud situa na primitiva relação com sua mãe, desde a amamentação, o que vem a determinar uma identificação do menino com a mãe, tudo, todo, tudo marcado, o início de sua segunda teoria sobre perversões. Sim, esse seio da mãe, Klein vai falar a questão do, não só a Klein, mas o Winnicott também dessa questão do mamar, do chuchar e do desmame, que é uma coisa que tem que acontecer naturalmente de ambas as partes. Estamos vivendo uma época muito delicada, um suposto empoderamento de ordem histérica de mulheres que não querem ser mães, a negação do feminino, de mulheres que não querem amamentar, a negação do feminino, e crianças que têm tudo, mas não têm afeto. São os abandonados dentro de casa. Tem tudo: colégio, alimentação, viagem, presentes, mas o essencial, a base, o ouro, é o afeto.
E no final dessa aula, eu vou deixar aqui uma mensagem, a importância do afeto, que a psicanálise vê isso como ouro, e eu hoje vejo isso como ouro. A riqueza que há dentro dessa palavra afeto. Afetar e ser afetado, e nesse afeto, gerar algo, produzir algo rico, bonito e poético. Sim, poético, poético. Em 1914, um dos artigos mais importantes de Freud sobre o narcisismo, uma introdução, que é no volume 14, ele aborda o problema da escolha dos objetos homossexuais, embora na atualidade seja discutível se a homossexualidade deve ser encarada como perversão, tal como será enfocado no capítulo seguinte desse livro. Sendo que Freud considera que a escolha dos objetos por parte homossexuais pode ser de dois tipos: analítica e narcisística. Igualmente relevantes são os três trabalhos: Uma Criança Espancada, que é o livro da Melanie Klein. Olha, que ato falho, que coisa. Ao invés de falar Ana Freud, coloquei Melanie Klein. Negócio que tá sério. Por que que eu trago Melanie Klein para esse título? Nossa, vou, vou rever isso aqui depois dessa aula sozinho. Por que que eu, ao invés de falar Ana Freud, falei que a autora desse livro aqui foi Melanie Klein? Nada a ver. No qual ele estuda os sentimentos de culpa devido às fantasias incestuosas e atribui aos castigos físicos impostos pelo pai, erotizado pelas crianças, e causa responsável pela gênese do masoquismo e da homossexualidade. Em alguns mecanismos neuróticos, no ciúme, paranoia e homossexualidade, Freud começa a incluir os sentimentos agressivos na etiologia das neuroses, o problema econômico do masoquismo, em que aparece mais detalhadamente a regressão à etapa sádico-anal, a complementação do masoquismo do ego com o sadismo do superego e a mudança do sadismo em masoquismo passivo. Esses três trabalhos foram publicados respectivamente em 1919, 1922 e 1924. Lembrando, uma criança espancada, na menina isso é muito grave. O édipo da menina se estende até os seus 18 anos. Não, não, até os 25 anos. A questão é essa concepção de amor que a mulher cria na infância, de que ser amada tem que ser maltratada. E que amor tem que ser abandonado. Gente, o afeto é um sentimento que não vem curar, mas pode cuidar, pode fazer reparações com carinho. Amar não é fácil, mas amar uma pessoa muito abandonada no seu nascimento primário, pode ser que ela não queira. Lacan vai dizer: amor é dar o que não se tem. Para quem não quer. Às vezes a pessoa não quer esse amor, ela quer outro amor. E você tem que ter muita, muita hombridade e ter aí um aparato clínico ou uma amizade realmente muito séria para te dar uma segurada e saber que o seu amor ou seu afeto, esse outro não quer.
E muitas vezes o amor que ele quer ou ela quer é algo da ordem do abandono. É algo da ordem do é, procuro você quando eu quero. Afeto é ouro. Guardem isso. Afeto é ouro. E se você entender a essência desse sentimento, você vai optar por querer ao seu lado aqueles que verdadeiramente lhe desejam. E esse desejo é acompanhado de afeto e é acompanhado de presença. Então, pense mais um pouco. Bate numa criança, vai falar de uma ideia de amor com base em ter que ser maltratado. E não é isso. Não é. No entanto, em 1927, o trabalho Fetichismo, que Freud estabelece em sua terceira teoria sobre a gênese dos mecanismos psíquicos da perversão, com o aporte de novas concepções referidas sobre tudo das defesas de renegação, ou desmentida, da angústia de cassação. Um grande passo dado por Freud para a moderna compreensão das estruturas perversas está no seu trabalho 1938, publicado em 1940, Clivagem do Ego, no processo de defesa, no qual mostra que, diante de uma exigência pulsional proibida pela realidade, o ego da criança precisa decidir entre reconhecer o perigo real, cedendo ante ele o renunciado à satisfação pulsional, ou ignorar a realidade, convencendo-se de que não existe motivo para o medo, a fim de conseguir manter a satisfação. As duas reações contraditórias ante o conflito constituem o ponto central da clivagem do ego. Com essa concepção, Freud possibilitou o entendimento do quanto essas pessoas funcionam em uma permanente dissociação de sua personalidade, entre partes contraditórias, opostas, incompatíveis entre, por exemplo, uma estrutura fortemente obsessiva convivendo com outra estrutura ou outra de natureza perversa, mas que funcionam concomitantemente como se elas fossem compatíveis. Na verdade, é um neurótico obsessivo casar com uma histérica. Ela vai pisar nele sempre. Ele vai entrar nessa loucura de que o que, que eu preciso. Conceituação e características clínicas. Freud fez duas formulações acerca da conceituação de perversões, que se tornaram clássicas. A primeira que a neurose é um negativo da perversão. Ou seja, aquilo que uma pessoa neurótica reprime pode gratificar somente simbolicamente através de sintomas. O paciente com perversão expressa diretamente em sua conduta sexual. Essa conceituação não é mais aceita pela psicanálise moderna, pois, acreditam os autores, a perversão tem uma estrutura própria. Em uma segunda afirmativa, Freud diz que a perversão sexual resulta de uma decomposição da totalidade da pulsão sexual em seus primitivos componentes parciais, quer por fixações da detenção da evolução da sexualidade, quer por regressão da pulsão de etapas prévias à organização genital e da sexualidade. Sim, o neurótico ele vai reprimir aquilo que ele gostaria de fazer com aqueles que lhe fazem mal. Mas hoje, a psicanálise contemporânea, os psicanalistas atuais, estudando os clássicos e Freud, chegaram à conclusão de que existe uma estrutura perversa, sim, que tem prazer em fazer maldade com o outro. Tem prazer, sim, em destruir esse outro. Então, tem aí um neurótico que não banca aí em querer se vingar, machucar.
Mas tem aí o perverso propriamente dito de uma estrutura, não é? Lembrando que um neurótico infantil, não subestime pessoas de neurose infantil, eles têm uma pegada perversa ali, se você o contrariar. Ah, fulano é muito simpático, muito bonzinho, muito meigo. Cuidado com essas pessoas muito meigas. Cuidado. Você pode estar diante de um perverso, que se você o contrariar, ele vai reagir dentro de um mecanismo primitivo, de um médico aí não resoluto, e você se surpreender. Você pode se surpreender. Então, fique atento a isso, tá? Por isso que eu volto a falar a importância de uma boa leitura, artigos, pesquisa em livros, ouvir psicanalistas realmente sérios, comprometidos com a clínica, atravessados com a clínica, saber distinguir o que é uma perversidade puramente estrutural e uma perversidade de uma questão primitiva aí, de um narcisismo que não deu certo, é, de um ego que está preso em uma instância da sua infância, tem que estar atento, né? Tem que estar atento a isso. Também Freud concebeu que é necessário levar em conta dois elementos com os quais tornam anormais as gênesis, formam fins de perversões. A qualidade dos impulsos sexuais, como acontece no caso de sadismo, masoquismo, exibicionismo, escopofilia, né? Essa coisa da pessoa se exibir, né? A gente sabe que a histérica se exibe, né? Ela põe, às vezes, uma foto dos seus status sensuais, só para provocar. Tudo da histérica é na base da provocação. O que ela quer que elogie ela. É aquele elogio que o papai não deu. Sabe aquele elogio que o papai não deu? Sabe aquele colo que o papai não deu? É o que a histérica faz. Então ela tira foto, né? Faz caras e bocas, e joga o cabelo para frente para provocar. Oi, oi, não é com você, é com papai. Papai não elogiou. Não entrou afeto ali do elogio. Não entrou ali o afeto do colo. Não entrou ali o afeto do beijo no rosto. Então vai apelar para é, 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 essas atuações, que são atuações, a histérica atua muito, ela é uma verdadeira artista no palco, mas é só para receber um elogio. Só isso. Papai não elogiou muito. Papai e mamãe não disse. Então, vamos tirar essa fantasia. Nossa, ela está me provocando, ela é o tal. Não, não vai acontecer nada. Nada, nada, nada. A palavra é texto vazio. É texto sem uma estrutura, sem um escopo, sem uma base realmente. É texto vazio. Não vai acontecer nada. E se acontecer, vai ser descartável, porque o Freud vai mostrar, e nós vamos ver isso nos estudos da, das obras do Freud, a histérica não se liga a ninguém. Ela não cria vínculo sentimental com ninguém. A histérica não tem demanda para amar, não tem demanda para afeto. Isso é muito peso para ela, isso sufoca ela. Ela não tem demanda para amar ninguém. Ela tem uma fantasia de amor. Guarda isso. Você gosta muito de contos de fada, romance, chora quando vê novela. Mas não pega ela pra amar, não, porque ela vai vir com algumas falas de empoderamento, tá me sufocando. Tá diante de uma pessoa histérica. Acorda, acorda. Tá diante de uma pessoa histérica. Histéricas não mamam. Não é delas. Então, essa questão de sadismo, masoquismo, exibicionismo, tudo isso está falando aí de uma infância, de um Édipo
né? Que a perversão sexual começa no Édipo, é pura perversão. Édipo é perversão. Não romancie o Édipo. Édipo é perversão. Então, tudo isso aqui é de ordem de piano. A etimologia da palavra perversão resulta de per, mais vertere, quer dizer por as avessas, desviar, o que designa o ato do sujeito perturbar a ordem ou estado natural das coisas. Assim, o sujeito com perversão consideram essas alterações como sendo boas e normais para a ética do mundo onde ele vive, ou que implica uma escolha da qual ele é consciente de uma conduta oposta à da normal, desafiando as leis, sabendo que os seus atos ele ultraja os seus pares e a ordem social. Então, como por exemplo, né, é, alguns setores dentro e fora da psicanálise para uma abrangência que inclui outros desvios que não unicamente sexuais, como seriam os casos de perversões morais, como por exemplo anorexia, né? A pessoa está ali, aquilo ali está falando da fase oral dela. Ela tá tendo um ato de perversidade com ela própria. Isso aqui é muito sério, né? Psicopatia. Muitos autores consideram que a psicopatia pode ser vista como um defeito moral, porquanto ela designa um transtorno psíquico que se manifesta no plano de uma conduta antissocial. Os exemplos mais comuns são os indivíduos que roubam, assaltam, mentem, enganam e são impostores, seduzem e corrompem, usam drogas e cometem delitos, transgridem as leis sociais e envolve os outros, a outros. Isso é uma psicopatia. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que engana, são atos perversos. Não tem nada a ver isso aqui com perversões sexuais. Ah, houve um roubo. Ah, tiroteio em tal lugar. Isso são atos psicopatas. A pessoa, para fazer parte de uma força armada, seja ela policial ou até mesmo de um grupo militar, tem que ter uma demanda de uma dose ali de psicopatia. Tem que ter. Médico, enfermeiro, tem que ter uma pegada de psicopatia. Tem que ter. Do contrário, não estaria ali. A estruturação psicopática se manifesta por meio de três características básicas: a impulsividade e a repetitividade compulsiva, ou uso prevalente de eixos de natureza maligna, acompanhado por uma irresponsabilidade e aparente ausência de culpas pelo que faz. Sim, aquela pessoa que te machucou, te feriu, né? E volta a falar com você como se nada tivesse acontecido. Você, ué, peraí, a pessoa machucou. Perceba essas pessoas que estão à sua volta, que fere, machuca, sangra, faz chorar, e volta a falar com você como se nada tivesse acontecido. Você pode estar diante de um quadro de uma pessoa com traço psicopático ou de uma pessoa com uma estrutura realmente de um psicopata. Não sente culpa, sente remorso, volta a falar com você. Peraí, a pessoa me feriu, a pessoa me fez sangrar, a pessoa me fez chorar, e volta a falar comigo como se nada tivesse acontecido. Você pode estar diante de uma pessoa com traço psicopata ou com uma estrutura psicopata, propriamente dita. Algum traço psicopata oculta a inerente natureza humana. No entanto, o que define a doença psicopática é o fato de que essas três características foram enfatizadas, vão além de uso eventual, mas sim que elas se tornam
um fim em si mesmas. E ali isso são egocêntricas, muitas vezes idealizadas pelo indivíduo, sendo acompanhadas de uma total falta de consideração pelas pessoas, que se tornam alvo de cúmplices do seu jogo psicopático. Eles não têm consideração. Não têm consciência humana. Não tem. Isso não é deles, não é da estrutura deles. Ah, André, mas a histérica também é assim com seus filhos. É, histérica é, ela não tem empatia com os filhos. Histérica não tem. Não é da histérica dar afeto. Afeto sai caro, gente. Afeto sai caro. Sai muito caro afeto. E só vai entender a riqueza do afeto quem entender a essência dele. É uma riqueza muito grande. E afeto está muito ligado ao feminino. Essa questão do útero, do seio. É muito rico. Quem tem afeto, tá rico. Tá rico. Adicções, é bastante provável que o termo adicto forma a partir de privação, dicto, dizer com palavras. Ou seja, designa aquele sujeito que carece de linguagem falada para expressar os seus conflitados sentimentos, o que na situação analítica se manifesta ora por mutismo ou por uma avalanche de palavras vazias, que não se prestam à comunicação e que pode ser tão destrutivas como o seu mutismo, né? Aquela pessoa que fica muda, que se recolhe de casa. Aquilo ali é um ato perverso. Ela acha engraçado, né? Ela acha engraçado quando fica assim, não falar com ninguém. Mas tem uma história nisso aí. História de abandono, desse nascente primário, essa indiferença que leva o outro a despertar o sentimento de raiva, de ódio e de ressentimento. Nossa, essa pessoa é indiferente, o que nós estamos passando. Gente, quem foi amado na infância, guarda isso. Quem teve uma infância amada é um adulto com uma neurose normal e que não haverá sombras na sua relação. Ninguém vai ficar em dúvida quem é essa pessoa. Não será oscilante. Não terá uma palavra dual. Fala uma coisa, mas atitude diz outra. Comete muito ato falho. Está em contradição o tempo todo. Fala, tá, não se sustenta. Não é uma pessoa que se sustenta. Está sempre abrindo mão das coisas. É um narcisismo primário, muito surrado. Então, quando você vê uma histérica, alguém com perversão sexual se exibindo demais, não chamar atenção, ou um psicopata, a pergunta que não deve faltar é: como ele foi invocado? Ele foi amado desde o útero? Ele foi amado pós-útero? Isso é muito sério. Isso aqui que eu estou trazendo é muito sério. A prática clínica das perversões, né? Aquele psicanalista que pretende trabalhar com as questões de perversões sexuais e também com pacientes psicopatas, né? Como, como vemos, há muito pouco pontos comuns entre perversões, psicopatias e adicções. Porém, também existe alguma diferença entre elas.
às vezes muito sutis, não sendo raro que elas se interponham entre si, sendo que a predominância nítida de cada uma delas pode requerer uma determinada abordagem psicanalítica mais específica. As observações que seguem enumeradas referem-se às mais estritamente à prática analítica com pacientes portadores de algum tipo de grau de perversão. Não é comum que pacientes procurem um tratamento psicanalítico para tratar de sua perversão. O mais frequente é que no curso da análise gradual e sutilmente vão surgindo os sintomas de perversão, que a miúde, o terapeuta, durante o longo tempo, às vezes anos, sequer suspeita da existência deles. Isso deve a duas razões. Uma é de que eles funcionam de uma forma em que a personalidade mantém-se cin- cindida com os aspectos contraditórios, como vendo na mesma pessoa. Um exemplo me ocorre para ilustrar situações clínicas, não raras, mas assim, onde aparece um claro exemplo da decisão da personagem que acontece na perversão pela bela personagem feminina, interpretada por Catarine, que durante a noite conservava todo o porte de uma fina dama, de hábitos requintados e excelentes, cumpridora dos deveres de esposa, mãe, dona de casa. Porém, durante as tardes frequentava um bordel onde satisfazia seus desejos perversos de uma prostituta e substituía sexualmente a práticas sexuais com todo tipo de homem, inclusive com aqueles que lhe impunha sadicamente rituais de castigos físicos. A segunda razão que explica porque o lado perverso pode custar a aparecer é que tais pacientes convivem com ele de uma maneira egocintônica, ou seja, eles são discretos, né? O predador sexual, ele não diz que ele é um predador. Ele não fica provocando. Mas ele sabe que a sua presença está incomodando, está mexendo. Mas ele já tem uma presa. Ele já tem um alvo. Lembre-se, como eu falo para vocês. O psicopata, o pedófilo, ou aquele que vai destruir toda uma família, no caso, tocar num casamento, não é um estranho. É alguém que toda a família confia. Guardem isso. Psicopata, pedófilo. E aquela pessoa que vai tocar naquele casamento e aquela família toda vai desmoronar, toda ela, filhos, vó, tias, primos, é alguém que a família confiou. Não é um estranho. Eu nunca esqueço dessa aula e desse curso. O mal disfarçado de amor. A pessoa vem como um anjo de luz, mas na verdade é uma pessoa extremamente perigosa. Cuidado. Cuidado com esses rostinhos angelicais que a família, nossa, mas fulano é um doce de pessoa. Fala isso perto do analista. Certamente você não vai gostar da resposta. Não vai. Todos esses aspectos coexistem com presença de uma parte da personalidade, de uma estrutura obsessiva. Sim, essas pessoas que têm compulsão sexual, né, que têm fome de sexo sem limite, são, na verdade, têm ali uma demanda de neurose obsessiva muito grande, né? Eles geralmente cuidam muito do corpo, malham bastante, procuram ter uma alimentação muito regrada. Então, trabalhar com pacientes, né,
que tem uma demanda sexual muito pesada, ou pacientes que têm aí um traço ou estrutura perversa, requer um bom conhecimento dessa estrutura psíquica, saber do histórico, como se desenvolveu essa personalidade e qual a técnica que irá aplicar com esse paciente de ordem de uma sexualidade pesada e esse paciente que tem aí uma estrutura puramente perversa. Eu espero que esse pequeno rascunho dessa videoaula possa não desencorajar você a atender, né? Você aspirante ou você analista em percurso, mas que possa te encorajar a ver que por trás daquela perversão sexual ou daquele perverso há um humano que faltou afeto. Então, demais, aguardo vocês na próxima videoaula. Hoje eu estou cometendo muito ato falho, vou ter que rever isso, hein?